outra grande atriz de sucesso, a Débora Seco, que a gente já comentou aqui no Atualiza Já, vai fazer a sequência do filme Bruna Surfistinha. Disse que não quer nem conversar com a Graciane Barbosa e que vai precisar de um tempo aí pra assimilar tudo que tá acontecendo, hein? Ele não entendeu por que os fãs querem que eles voltem, por que os fãs acham que isso é amor. Então ele comentou, vocês precisam de alguma ajuda, precisam procurar ajuda, porque isso não é amor. Muito obrigada, Tutu e Thaísa. Um beijo pra vocês. Sextou finalmente, né, Cadu? Finalmente, né? Finalmente. E pra você de casa fechar a semana da melhor forma possível, você está agora no Atualiza Já, onde você fica sabendo das principais notícias do mundo dos famosos. Então continue aí. E hoje tem muita coisa, né, Cadu? Tem. A gente vai falar de ex-BBB recém-eliminada, que ficou muito magoada aí com uma colega de elenco, hein? Com uma colega de confinamento dela. É, olha, babado. E também vamos saber de detalhes, mais detalhes de um casamento que é um dos mais esperados do ano. Pra mim, o mais esperado, inclusive anel de mais de 300 mil reais. Ó, você vai saber daqui a pouquinho, hein? Só notícia boa aqui no Atualiza Já. Isso aí. E pra começar, vamos falar dela, grande autora, Glória Pérez, que todo mundo já sabe, não tá mais na Globo, né, Rebequinha? Sim. Saiu, deixou de ter um contrato fixo com a Globo depois de muitos e muitos anos, depois de vários sucessos. Ela, na verdade, ela estava escalada para escrever a próxima novela das 9, que substituiria Vale Tudo, a novela Rosa dos Ventos. Só que o tema da novela é muito pesado, fala sobre aborto forçado e tal. Então a Globo barrou essa novela, ela ficou chateada, rescindiu o contrato com a emissora e o pessoal estava na expectativa. Será que a gente vai ver essa novela em algum momento? Talvez no streaming? Pois acontece que não. A Glória Pérez concedeu uma entrevista para o Estadão informando que a Rosa dos Ventos, a nova novela dela, está sob direitos da Globo. Então, infelizmente, a gente não vai ver essa obra que já tinha elenco ali pré-definido, Murilo Benício como vilão, Grazi Massafera como protagonista. E é isso, infelizmente. Então, por assuntos mais pesados, né, acabou ficando de lado, né, Cadu? Exatamente. Política, aborto forçado. Qual foi a última novela que ela fez na Globo? Foi Travessia, não foi um Com a grande Jade sucesso Picon. com a Jade Picon. Gerou aquele meme e não foi um grande sucesso, né? Mas ficou marcado aí como um dos últimos fracassos mais recentes da emissora, né? No horário das 9. Sim, mas as portas estão abertas para ela voltar, né? Exatamente, agora ela começa a trabalhar por obra, né? Ou seja, por contrato. A Globo vai lá, contrata ela para uma novela específica. Depois que termina essa novela, ela tá livre no mercado. Bom, esperamos que isso aconteça. Atualizações a gente traz aqui para você. E, Cadu, a gente falou recentemente sobre a Ana Paula Arósio aqui no Atualiza Já, sobre o retorno dela depois de Continua muitos lindíssima, anos. né? Pois é, lindíssima, com 49 anos, maravilhosa. Ela que foi um ícone, né? Não é da minha época, mas um ícone do passado, né? Um exemplo de beleza, né? Exatamente. Padrão de beleza, Foi uma enfim. das mulheres mais bonitas do Brasil, Pois né? é. Na geração dela. Continua muito linda, como você falou. Ela retornou às telas, a gente comentou aqui no Atualiza Já há alguns dias. Já estava mais de 10 anos sem aparecer. A última trama que ela fez foi a série Na Forma da Lei. E ela retornou para uma publicidade, a gente trouxe aqui. E ela também apareceu depois de muito tempo, não só nas telas, mas no Brasil também. Ela foi vista Pra aí... faturar, né? Será? Não sabemos de algum projeto. Fez publicidade, né? Ah, sim. Ela estava retornando para a Inglaterra. Ela mora na Inglaterra, veio para essa publicidade, estava voltando e foi vista ali um flagra no aeroporto. Foi muito simpática com os fãs, tirou foto Fica esse registro, né? Na verdade, ela foi flagrada no aeroporto, né? Por um paparazzi. Foi super simpática. A gente deu a notícia ontem do Cauã Raymond, né? Recebendo os fãs, sendo super solícito lá. E agora, a exemplo, ela também, que foi um grande ícone das novelas, da moda, da beleza. E tratando super bem a imprensa e os fãs, né? Sim, exemplo de simpatia. Pois Qual é a próxima, Cadu? A próxima, a gente acabou de falar de novela, de Glória Pérez, de Vale Tudo. Mais atriz? Agora a gente vai falar de atriz de Vale Tudo. Ela que é a grande vilã de Vale Tudo, Bela Campos. Belíssima atriz, talentosa. E a Globo criou um perfil no Instagram para a personagem dela, a vilã Maria de Fátima, que tem feito um grande sucesso. Obviamente fez esse Instagram para faturar, né? A exemplo, não sei se você se lembra de Dona do Pedaço, que teve a Vivi Guedes, que era a Paola Oliveira. Sim. Então, agora está acontecendo a mesma coisa com a Bela Campos. Só que a Fábio Oliveira, do Portal Metrópolis, foi atrás aí de executivos do mercado para entender quanto que vale mais ou menos uma publicidade no Instagram da personagem Maria de Fátima. A estimativa é que ela pode conseguir publicidade entre 10 mil e 25 mil reais. Mas é uma estimativa, É uma né? estimativa. Feita
especialistas, mas não é que ela de fato cobrou isso, né? E está Exatamente. recebendo isso. A Globo, inclusive, se pronunciou, disse que é só uma estimativa de mercado, mas não existe nada oficial. Sim. Segue fazendo sucesso até na vida real como a personagem, né? Essa novela que tá fazendo tanto sucesso. É muito legal quando cruza, né, a história fictícia com a vida real. Exatamente. Gostei muito desse É uma boa estratégia também para faturar, né? Uma ótima estratégia. E agora, Cadu, falamos sobre outra grande atriz de sucesso, a Débora Seco, que a gente já comentou aqui no Atualiza Já, vai fazer a sequência do filme Bruna Surfistinha. Um grande sucesso, né? Sim, a primeira parte, né, de 2011, não é? Isso. E agora vai ter a sequência, essa continuação do filme. E ela revelou em uma entrevista pro Sem Censura detalhes sobre essa continuação. E, inclusive, falou sobre grandes mudanças que vão ter na perspectiva e na história, na maneira da história ser contada. Ela falou que o foco não vai ser em sexo, a história não vai ser sobre sexo, e sim sobre as dificuldades que mulheres que querem sair da prostituição passam. Então, não é sobre prazer, é sobre mais sobrevivência, é sobre mostrar que essas mulheres fazem isso, né, seguem essa profissão por uma questão de sobrevivência e o sofrimento que elas passam com isso também. E falou, inclusive, que não é pra esperar que ela vá aparecer muito nua no filme, inclusive falou que não vai ter nude frontal. Então, ela falou dessa mudança aí na história, que... Algo muito mais aprofundado isso, agora, ela falou né? que isso vem de um objetivo, de uma missão de trazer uma história mais profunda, menos rasa. Então, eu gostei bastante. Acho que vai ser interessante ver essa nova versão aí. Interessante, pois é. E ó, ontem vimos essa notícia muito legal do ator Marcos Oliveira, que ficou conhecido aí nacionalmente pelo personagem Beisola, de A Grande Família. E ontem o Retiro dos Artistas, lá do Rio de Janeiro, publicou um vídeo recebendo o Marcos Oliveira em sua nova casa, que foi construída e doada aí por Marieta Severo, que foi colega de elenco dele. Ela foi a Dona Nenê, né, e ele o Beisola, o pasteleiro lá, né? Então, ele ganhou esse presente dela e esse vídeo emocionou todo mundo e realmente foi muito bonito. Ele chegou com o cachorrinho dele, olha só, no colo, e ficou muito emocionado, foi muito bem recepcionado e o vídeo repercutiu, viralizou e fica esse registro desse novo momento. Para quem não sabe, o Retiro dos Artistas, ele acolhe artistas que não estão mais em atividade ou que estão em atividade, mas não têm condição financeira muito boa. Então, que é o caso dele, né, que enfrentou um golpe em 2022, enfim, diversos outros perrengues aí na carreira e fica esse registro, então, muito bonito desse presentaço que o Beisola, que o ator Marcos Oliveira ganhou da Marieta Severo. Que atitude bonita e que projeto, no geral, muito bonito, né? Ajudando artistas, muitas pessoas que dedicaram, às vezes, a vida toda à arte, à paixão e acabaram numa situação difícil, né? Então, muito bonita essa atitude. Cadu, agora uma notícia triste, mas que também já tranquiliza a gente que está tudo bem. O Tony Bellotto, que também comentamos aqui no Atualiza Já, que está sofrendo de câncer no pâncreas, está passando por tratamento do câncer de pâncreas, e inclusive está afastado da banda Titãs, não está fazendo shows, foi substituído. Ele recentemente passou por uma cirurgia para tratar o câncer. Está tudo bem, a equipe falou que está tudo bem, ele está em recuperação, mas preocupou aí um pouco os fãs, né? Mas que bom que ele informou que tá tudo ok com ele. A gente vai seguir atualizando você de casa sobre o estado de saúde do Tony Bellotto, né? Isso. E é isso, né, Rebequinha? Isso, melhoras pra ele. Agora a gente fala de treta, né, Rebequinha? O pessoal de casa gosta de uma boa treta, né? É a parte preferida. Pois é. Ó, o Big Brother tá no ar ainda, na reta final. Essa temporada não rendeu tantas brigas assim, mas tá fazendo um certo barulhinho, né, nessa reta Bem final. monótona. Pois é, uma das últimas eliminadas foi ela, Daniela Hipólito, atleta, e ela concedeu uma entrevista para Fábio Oliveira lá no Portal Metrópolis, dizendo que está muito chateada com o que ela viu da Graciane Barbosa falando sobre ela e falando sobre o irmão dela, o Diego Hipólito, que eles entraram em dupla, né, no programa. Pois ela não gostou não e disse que não quer nem conversar com a Graciane Barbosa e que vai precisar de um tempo aí para assimilar tudo o que está acontecendo, hein? Eita, que ela assimile, né? Que com o tempo, talvez elas conversem, tudo dê certo. Ou que a Graciane procure ela, se explique também, Sim. porque lá é um jogo valendo, sei lá, mais de 2 milhões, né? Aqui fora é a vida, de fato, real. Então, vamos ver, a gente espera que fique tudo bem, né? As pessoas acabam tendo atitudes, a gente já viu isso muito em edições passadas, acabam tendo atitudes, agindo de maneira que não agiriam na vida real. É muita pressão ali, então acaba gerando uma tensão a mais, né?
E, Cadu, agora a gente fala sobre Wellington Muniz, o conhecido Ceará, né? Humorista. Ele, olha só, ele aqui de Silvio Santos, personagem dele que fez muito sucesso. No Pânico, né? No Pânico. E ele comentou justamente sobre, talvez, a possibilidade do Pânico voltar pra TV. Ele comentou no fato que não existe essa possibilidade. Numa entrevista pro Splash Wall, ele comentou sobre essa dúvida que muitos fãs tinham e muitos fãs pediam pra que voltasse. Ele falou que não tem essa chance. E o motivo para isso, ele explicou que ele sente que as piadas que funcionavam antigamente no programa não funcionariam hoje em dia. Que o humor hoje é diferente, ele respeita mais, né? Mas ele fala que não se arrepende das piadas que fez, porque na época se adequava, o público gostava também. Então ele falou que não é uma questão do que ele quer ou não interessa o que ele quer, e sim o que o público quer, o que o público tá hoje consumindo e gostando. Então ele falou que não se adequaria hoje, então por isso não voltaria. Mas ele falou sobre a vontade dele de ter um talk show. Então quem sabe vem aí um talk show na TV. Mas que bom que ele tem essa sensatez, né? Sim. Tipo, o Pânico foi a época do programa, fez aquele sucesso todo e hoje não caberia mais, né? Hoje daria muito cancelamento. Muito cancelamento, processo, enfim. Sim. Rebequinha, agora a gente vai falar de uma notícia que também não é boa, né, para os fãs do grande ator Eric Dane, que hoje tem 52 anos. Ontem, quinta-feira, ele informou, através de uma nota, que ele foi diagnosticado com ELA, que é uma doença neurodegenerativa que limita a musculatura, né, do corpo. E ele ficou muito conhecido não só por Euphoria, Grey's Anatomy, mas outras séries também e filmes também. E agora ele disse que ele agradeceu, na verdade, o apoio da família dele e que vai seguir trabalhando. Ou seja, ele já está envolvido também num novo projeto, que é a sequência, a próxima temporada de Euphoria, que está prestes a estrear também, e vai seguir trabalhando. Pois é, Cadu, muito triste. Ele fez também Bad Boys, né? Então, um grande nome. E quem também que é muito conhecido e sofreu por isso foi o Stephen Hawking. Bem conhecido lembrado. Stephen Exato. Hawking, ele também sofreu de ELA. E, bom, triste, mas imagino que ele continuar no trabalho talvez seja uma forma até de adiar os efeitos, né, e Exatamente. essas limitações. Então, ele se mantém em atividade, talvez seja positivo para ele. Vamos acompanhar. E voltando a falar de Vale Tudo, que a gente já falou aqui no início do programa, o Alexandre Nero, que faz em Vale Tudo o Marco Aurélio, ele foi aí nas redes sociais, fez um vídeo dando um esporrinho nos fãs. Dando uma lição de moral. Por quê? Porque assim, pode falar, depois eu quero dar minha opinião sobre Dê isso. sua opinião. Então, os fãs, eles perguntam muito, estavam perguntando demais se o personagem dele voltaria com a Heleninha, porque eles se separaram, sim. né? Eu não assisto Vale Tudo, mas É um casal fiquei bem sabendo tóxico, que né? é um casal bem tóxico. Ele, no caso, é bem tóxico. Na história, a Heleninha, ela é alcoólatra e vai pra reabilitação. E ele maltrata muito ela, é tóxico com ela e, inclusive, proíbe ela de ver o filho. Então, ele não entendeu por que os fãs querem que eles voltem. Por que os fãs acham que isso é amor. Então, ele comentou, vocês precisam de alguma ajuda, precisam procurar ajuda, porque isso não é amor. Realmente preocupa, né? As pessoas quererem que um relacionamento desse dê certo. Por isso que as pessoas estão casando, namorando, tanta gente errada, né? Mas é ficção, é claro que tem aquele toque de realidade, né? Porque muita gente enfrenta esses problemas. E também é um reflexo, toda essa movimentação de fãs, é um reflexo do sucesso da novela, do sucesso dos personagens, né? Sim. Então tem que aceitar, entender, responder direitinho, né? Quem tá acompanhando a novela dele. Né? Mas realmente, as pessoas não podem levar isso da ficção pra vida real, não podem torcer pra um casal dessa forma dar certo na vida real. Exatamente. E agora as notícias acabaram, mas tem mais, né, Cadu? Agora tem as nossas dicas musicais, os lançamentos da semana pra você de casa. Isso, qual é a primeira? A primeira é Israel e Rodolfo, uma sertanejo do bom. A música é Não Mais Quase, já tá disponível aí nas plataformas de música. De lançamento internacional, temos a Lana Del Rey, minha diva, lançando Henry Come On. Você já pode ouvir também. E também Pablo Vittar, numa parceria inédita com a Nath Peluso, com a música Fantasia. E a cantora Marina, também internacional, lançou a música Cantíssimo. O meu queridinho latino, Raul Alejandro, tá vindo aí com música nova também, Carita Linda, já tá disponível em todas as plataformas de música. E esses foram os principais lançamentos musicais da semana. E agora, bom final de semana. Tchau! Beijo, tchau!